Namastê, pessoal! Muito bem, estamos aqui para mais um vídeo e esse vídeo é uma aula falando sobre o Setubandhasana. Ah, meu Deus! Setubandhasana é uma das posturas em que uma grande maioria tem medo. É a última postura da série 1 do Ashtanga, antes de entrarmos nas asanas finais. E aqui vamos tentar desmistificar um pouco essa história. É uma postura que, convenhamos, ela para algumas pessoas provoca um pouco de medo, principalmente medo com relação à sua cervical. As pessoas acham que vão quebrar a cervical, mas se você fizer com cuidado, com atenção, dá pra gente ir de uma maneira bem segura, não quebra nada. É só prestar atenção, certo? E saber o seu lugar, né? Se você ainda está começando essa história, não vai querer fazer a postura avançada e aí sim se machucar, certo? Bom, a gente tem que começar essa postura deitado, né? Então, porque a última postura que a gente fez foi a Urdhva Mukha Paschimottanasana. E agora entra o Setubandhasana. Só para título de esclarecimento, muitas pessoas confundem o significado de Setubandhasana com a próxima postura que a gente chama, vamos lá, os nomes em sânscrito. Setubandhasana e a próxima postura Urdhva Dhanurasana. Setubandhasana realmente significa ponte. Setu é uma ponte. E é uma ponte. Setu significa ponte. Agora, Urdhva Dhanurasana, que é a próxima postura que todo mundo conhece como ponte, o arco, significa arco apontando para o teto, certo? Urdhva significa para cima e Dhanur significa arco. Dhanurasana significa a postura do arco apontando para cima. Urdhva Dhanurasana. Setubandhasana é a ponte ligando o ponto A ao ponto B, que seriam os pés. Então, pé, um ponto, cabeça, outro ponto. Ok? Bom, eu vou deitar aqui e aí a gente conversa sobre essa postura. Bom, então fizemos o Vinyasa na postura do Urdhva Mukha Paschimottanasana, certo? Urdhva para cima, Mukha rosto, alongamento intenso com o rosto apontando para cima, onde você fecha a postura, certo? Nesse aqui, você fez o salto, sapta, caminho salta, expira, deita, certo? Quando você deita, deixa eu ver se eu estou bem aqui, não? Isso, deitei, certo? Como é que você monta essa história? Tenta prestar atenção nisso. Ashto é o oitavo vinyasa, você prepara a postura. E o que é preparar a postura? É juntar os seus pés, os calcanhares, e apontar os dedos dos pés um pouco para as laterais. Tá? Você precisa fazer com que a faca do pé tenha contato com o chão, certo? A faca do pé em contato com o chão. Não é para trazer os calcanhares muito para trás e trazer o joelho muito flexionado para trás. É aqui na frente a história, certo? Lembra que o ponto que você põe e junta seus calcanhares com o ponto que você põe a cabeça é o que determina se você vai conseguir subir e fazer uma ponte alta esticando a perna. Agora, existem algumas formas de você fazer isso. Eu vou tentar mostrar para você a primeira forma, que é a postura em si, e aí depois vamos ver algumas adaptações, caso você tenha um pouco de medo na hora de você se elevar o quadril, certo? Como você monta isso? Juntando os seus calcanhares, faquinha dos pés nas laterais, encostando no chão, e vai existir uma força nessa região da perna. Isso aqui você precisa ativar quando você deita e põe o topo da cabeça no chão. Você vai colocar os seus calcanhares, os cotovelos no chão e eles vão dar apoio para você levantar a sua lombar e colocar o topo da cabeça, cucuruto no chão, certo? Então olha só, deitou, certo? Deitou, inspira, junta seus calcanhares, faquinha dos pés no chão
chão, dedos mais ou menos para as laterais. Apoia o cotovelo no chão e põe o topo da cabeça no chão. É essa história aqui, certo? Aqui já é um ponto que, se você sente sua cervical, fica aqui mesmo, sem grandes preocupações. Aqui já é possível ficar e já tem um nível de exigência razoavelmente alto já, certo? Agora, a ideia dessa postura é você cruzar os braços em frente ao peito e não fazer isso aqui e nem os braços aqui. Pega os dois ombros, cruza os braços e é essa história aqui. Você precisa engajar o seu cóccix, o seu tônus nas partes internas da coxa. Existe uma rotação aqui. Quando você inspira, é que você levanta o quadril e empurra o pé para o chão. Então primeiro levanta para cima e depois estica a perna, inspirando. Dois, 3, 4, 5. Certo? Dá pra gente, o que determina você conseguir levantar mais essa ponte é se você flexiona um pouquinho mais o seu joelho. Tem que ir com calma, porque a ideia, tem algumas pessoas que conseguem encostar a ponta do nariz no chão no momento que você sobe. Não há necessidade de fazer isso, certo? A necessidade é que você saia do chão e faça uma pontezinha com uma distância do quadril do chão, certo? Então existe uma força na parte interna da coxa que você estica e empurra para cima. Então você estica e vem para trás e automaticamente a cabeça vem para dentro. E aí você tem um longo alongamento na sua cervical. É um alongamento que acontece. Dei aquela sensação de que vai quebrar o pescoço porque você faz um movimento contrário, você faz esse movimento aqui e não esse movimento aqui. Então você tem essa sensação de que parece que vai quebrar, mas não quebra nada não. Tem que ir só com calma, né? Então olha só, vou fazer um pouco mais intenso agora. Coloquei o topo da cabeça, cruzei os braços, inspiro, elevo e estico a perna. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Bom, alternativas para essa história. Primeira alternativa é aquela primeira, em que você põe só os seus calcanhares juntos e topo da cabeça no chão. Então, deita, Cruza o quê? Una os seus calcanhares, vem um pouquinho para frente, só um pouquinho, e com a mão pode estar segurando sua coxa por baixo, cotovelos no chão, inspira E pousa a cabeça. E fica aqui, com a mão em cima da sua coxa, fazendo essa vontade de querer subir, só para você sentir essa ação na parte interna da coxa, certo? Nos adutores. E pode também cruzar o braço em frente ao peito. Você pode ficar 5 a 8 respirações aqui. Se está demais, desmonta. Então esse é o jeitinho mais simples de fazer o Setu Bandhasana, baseando-se na postura completa, certo? Outra forma também é você não suspendendo nada, a perna fica esticada e você só junta os seus calcanhares, então você está aqui, semiflexiona um pouquinho o joelho, esticou a perna, cotovelos no chão, Topo da cabeça, esticando um pouco mais a perna. Mão sobre as coxas, aqui também vale, tá? Esses são os dois jeitinhos. simples de montar.
Agora, existe um outro jeito que é uma forma para você amenizar a pressão que acontece na sua cervical. É colocando a sua mão. A sua mão vai determinar a pressão, ou seja, você alivia ou não com a sua mão segurando atrás, certo? Então, eu vou fazer desse lado aqui. Primeiro eu vou fazer desse lado aqui como a postura ela fica, certo? Só para vocês terem uma ideia de que como a cabeça ela vai para dentro, tá? Então eu segurei aqui na parte interna da coxa, parte posterior aqui da coxa, coloquei os cotovelos no chão, cabeça posicionei, certo? Posicionei a cabeça, cruzei os meus braços. Essa faquinha do pé é importante porque ela mantém o equilíbrio, você não cai para um lado e nem para o outro. Se você deixa o pé assim, reto, vai ficar caindo para os lados. Então ela serve como é um leme de um barco para te dar o equilíbrio da história, certo? São dois lemes assim. E aí você não cai para o lado nem para o outro, porque você tem esses dois apoios. Então cruzei, inspirei, estiquei. 1, 2, 3, 4, 5. Precisa ter uma ação constante. Você não pode chegar lá na postura e dar uma relaxada. Não pode. Você precisa estar com o corpo ativo, com as coxas ativas, com as pernas esticadas, com a cervical no lugar, certo? Aí você consegue fazer essa postura. Bom, então vou mostrar a alternativa. A alternativa primeira, mais simples de todas, só deitar. Juntou a faquinha lá do pé. Cotovelos no chão. Inspira. Pousou. E pode ficar aqui, certo? Segundo jeito, as mãos podem ir para trás. Você vai empurrar o chão com o pé e levantar a pelvis. E sua mão fica segurando o chão. Também é uma alternativa. Fechar os cotovelos aqui, ó. Essa é uma outra forma de você fazer a postura. Então, você tem 3 formas aqui, ou 4 formas, partindo da mais simples para a mais complexa, certo? Mais simples, pernas esticadas, juntou seus calcanhares, abriu a faquinha dos pés para os lados, deita, põe o topo da cabeça no chão, envergou a lombar, ficou. Ali é a primeira forma, certo? A segunda é você semiflexionar um pouco o seu joelho. Pouco, o joelho não é aqui em cima, hein? É aqui. Semiflexionado, não totalmente flexionado, tá? É aqui na frente, certo? Deita e põe o topo da cabeça no chão. Esse também é o segundo jeito mais simples. O terceiro jeito é com você tentando se suspender ou só colocando a mão atrás para você ter uma noção. E inspira, eleva com a sua mão segurando. É interessante que essa postura você esteja com o auxílio de um professor, porque possui uma exigência muito grande, certo? E naturalmente ela já provoca um certo medo. Então o lance é você conquistar esse medo, né? Não é nada absurdo, não é nada que você não consiga fazer, é só uma questão de prática e ter um certo cuidado, mas começando com o mais simples, adquirindo confiança pouco a pouco, vai tentando chegar no avançado, certo? Então vamos fazer a postura em si, como é que ela é? Então você está em Adho Mukha, contando seus vinyasas, tá? Então você terminou o Urdhva Mukha Paschimottanasana, fez o seu vinyasa, caminho salto, Urdhva Mukha, Adho Mukha, está em Adho Mukha aqui, vai entrar no 7º, vinyasa é o salto, inspirando, ou posso fazer do outro lado, eu acho que se eu fizer do outro lado,
vocês vão ter uma visão um pouco melhor. Ou não, aqui mesmo. Então, sapta, inspira, caminho, salta. Expira, deita. Asto. Inspira, prepara a postura. Inspirando. Expira. Nava. Inspira, eleva. 1, 2, 3, 4, 5. Dasha, expira. Ekadasha, Chakrasana, uma cambalhota para trás. Dwadasha, Chaturanga. Desculpa, Ekadasha ainda. Dwadasha, Urdhva Mukha. Trayodasha, Adho Mukha. Sapta, inspira, caminho, salta. E senta. E aqui nós acabamos os asanas das miscelâneas. Aqui termina a série 1, certo? Então, vinyasas são quantos? 13 em Adho Mukha ali, 14, 15 em full. Então, são 13 vinyasas em meio vinyasa e 15 vinyasas em full vinyasa, certo? Então, aqui é um momento importante, é o momento que a gente finaliza a série 1 e vamos começar a entrar nos asanas finais. Aí o esquema agora vai ser o seguinte, provavelmente muitos de vocês talvez não estejam fazendo toda a série, certo? Está trabalhando naquela postura que você tem dificuldade. E que normalmente as grandes principais dificuldades, Marichasana D, Marichasana D, Bhujapadasana, Supta Kurmasana. Para quem tem problemas na parte posterior, já Kurmasana é muito absurdo. Os Paschimottanasas, para quem tem parte posterior encurtada, também é um absurdo. Então são coisas que você precisa trabalhar, certo? Antes de querer ir avançar. E Guruji fala, Sharad Guruji, ele fala que quem quer fazer todas as posturas de uma vez sem estar com o corpo preparado, a série ela provoca um efeito inverso. Ela deixa o seu corpo fraco e você realmente fica fraco e com uma tendência muito alta para lesões. Então você tem que ir devagar, pouco a pouco, desenvolvendo pouco a pouco. Se você for com muita sede ao pote, você vai se machucar. Então é importante que você tenha um professor, porque o professor ele vai poder te instruir, né? Qual o caminho melhor a ser percorrido no seu caso, né? Porque cada corpo é um corpo, cada corpo tem uma facilidade, uma dificuldade. Tem corpos rígidos, tem corpos flexíveis demais, tem corpos rígidos demais, tem corpos magros, tem corpos mais fortes, mais gordos, né? Então, cada pessoa é um tipo de estratégia que o professor vai observar de uma maneira clínica, que ele pode te ajudar, certo? Bom, então, os vinyasas já falei, detalhei as 4 formas mais simples de se fazer. Eu acho que é isso. Próxima aula a gente vai conversar sobre os asanas finais, certo? Fica aqui meu agradecimento, um grande beijo, nos vemos numa próxima. Tchau, tchau. Deixa eu